Gregor Strasser nasceu em 31 de maio de 1892, em Geisenfeld, uma cidade encantadora no sul do Império Alemão, onde a história e a tradição se entrelaçam. Seu pai, Peter Strasser, rompeu com a herança familiar de séculos no campo para abraçar uma carreira na administração pública, servindo a nobre família Wittelsbachers, que governava a Baviera há gerações. Mesmo após a unificação alemã em 1871, a Baviera manteve sua identidade única, e os Wittelsbachers continuaram a simbolizar sua grandeza, embora com poderes limitados. Peter, um homem de visão, ascendeu ao cargo de conselheiro da chancelaria, trabalhando em cortes majestosas como as de Windsheim e Deggendorf. Sua mãe, Pauline Strasser, nascida Strobel, vinha de uma família burguesa de Dinkelsbühl, onde seu pai era zelador de um museu. O casamento de Peter e Pauline, em agosto de 1891, deu origem a 5 filhos, sendo Gregor o primogênito. Depois dele vieram Paul, Otto, Olga e Anton, uma família unida que floresceu na Baviera do final do século XIX. Otto, assim como Gregor, mais tarde se destacaria na política, tecendo juntos uma história de engajamento que marcaria a década de 1920. A infância de Gregor transcorreu em meio à tranquilidade da Baviera rural, onde recebeu uma educação sólida, primeiro na escola primária de Windsheim, na Franconia, e depois nos ginásios de Traustein e Burghausen, instituições que moldaram seu intelecto. Criado em uma família católica devota, teve o privilégio de ser instruído por jesuítas, uma influência marcante em uma região que, ao contrário do norte protestante, permaneceu fiel a Roma. Essa formação religiosa e cultural seria fundamental em sua vida. Peter Strasser não era apenas um funcionário público dedicado, mas também um pensador político à frente de seu tempo. Em 1912 publicou O Novo Caminho, uma obra ousada que buscava harmonizar socialismo, cristianismo e nacionalismo. Suas ideias, embora inovadoras, refletiam um conservadorismo social que ele transmitiu aos filhos. Gregor, anos depois, reconheceria a profunda influência paterna, dedicando-lhe até mesmo um livro com suas próprias palestras. A Alemanha que Gregor conheceu ao entrar na idade adulta era um país em transformação. Unificada em 1871 após séculos de fragmentação, o Império Alemão emergia como potência global, com uma economia industrial em expansão e uma presença crescente em conferências internacionais, como as de Berlim em 1878 e 1884, que consolidaram seu prestígio. Além disso, o país iniciava sua aventura colonial, estabelecendo possessões na África Oriental, África Sudoeste e no Pacífico. Nesse contexto surgia o movimento Volksgemeinschaft, que resgatava as raízes germânicas para fortalecer a identidade nacional, uma corrente que, embora marginal na época, mais tarde ganharia força e influenciaria profundamente Gregor. Enquanto a Alemanha se reinventava, Gregor enfrentava seus próprios desafios. Sonhava em ser médico, mas a realidade financeira de sua família, de classe média, o obrigou a repensar seus planos. Com determinação, optou pela farmácia, uma carreira mais acessível. Em 1910, aos 18 anos, iniciou um aprendizado em Frontenhausen, custando seus estudos com esforço próprio. Paralelamente, escrevia para um jornal local, demonstrando desde cedo sua paixão pela comunicação. 3 anos depois, já qualificado, rumou para Munique, a vibrante capital bávara, para aprofundar seus estudos universitários. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, porém, interrompeu seus planos. Embora tenha retornado aos estudos anos depois, formando-se farmacêutico, as experiências desse período deixaram marcas profundas. Nos anos 1920, Gregor já se destacava como uma voz crítica, questionando um sistema educacional que, em sua visão, falhava em atender às necessidades dos jovens alemães. Sua trajetória, marcada por resiliência e idealismo, refletia os anseios de uma geração em busca de um novo rumo para a nação. Enquanto a Europa se consumia nas chamas de um conflito que redefiniria o século, Gregor Strasser trocou os livros pela farda. Em agosto de 1914, com apenas 21 anos, alistou-se no 1º Regimento de Artilharia a pé da Baviera, um gesto que selaria não apenas seu destino, mas também sua visão de mundo. Os 4 anos seguintes o transformariam, não apenas como soldado, mas como testemunha ocular de um sistema em colapso. O fronte ocidental, onde Strasser lutaria, não era um campo de batalha comum, era um inferno de lama, aço e sacrifício humano. Na região de Verdun, em 1916, ele viu de perto o que acontece quando a máquina de guerra devora suas próprias engrenagens. Ali, centenas de milhares de homens foram ceifados em uma batalha que não decidiu nada, exceto a capacidade da humanidade de se autodestruir.
No Somme, no mesmo ano, a carnificina se repetiu sob o som ensurdecedor da artilharia. Strasser não era um mero espectador. Era um combatente decorado, condecorado com a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe, além da Cruz Militar da Baviera. Seus superiores o descreviam como um caráter completo, que se provou em todas as situações, mas as medalhas pouco significavam diante do que ele presenciava. O Império Alemão, que longe de ser uma potência invencível, revelava-se frágil, corrupto e incapaz de proteger seus próprios filhos. A guerra não foi apenas uma prova de resistência física, mas uma revelação política. Entre as trincheiras, Strasser compreendeu que a monarquia de Guilherme II não passava de uma fachada decadente. Um regime que enviava milhões à morte enquanto a burocracia em Berlim se afundava em intrigas e ineficiência. A cada ordem absurda, a cada ofensiva mal planejada, a cada soldado que morria por um metro de terra inservível, sua convicção crescia. A Alemanha precisava de algo novo. Não uma mera reforma, mas uma revolução, não no sentido bolchevique que ele repudiava, mas uma transformação radical que devolvesse ao povo o controle sobre seu destino. Enquanto isso, o conflito se arrastava em um impasse sangrento. Em 1917, a fadiga era palpável. A Rússia, dilacerada pela Revolução de Outubro, abandonou a guerra. A França, exausta, mantinha-se de pé apenas pela teimosia. A Grã-Bretanha, embora ainda poderosa, via seus recursos se esgotarem. E a Alemanha? Apesar dos sucessos táticos em 1918, a realidade era cruel. A economia desabava, a fome graçava nas cidades. E a entrada dos Estados Unidos no conflito, em abril daquele ano, selou o destino do Império. As tropas americanas, frescas e bem equipadas, inclinaram a balança de forma irreversível. O colapso veio de dentro. Em novembro de 1918, a marinha alemã se amotinou em Kiel, um grito de revolta contra uma guerra que já não fazia sentido. A agitação se espalhou como fogo em palha seca. Operários, soldados e civis tomaram as ruas, inspirados pelos sovietes russos, mas também pelo desespero. Em 9 de novembro, Guilherme II, o Kaiser que prometera glória eterna, abdicou covardemente, fugindo para o exílio. 2 dias depois, o armistício foi assinado, não como uma vitória, mas como uma rendição humilhante. A Alemanha que emergiu das cinzas não era a mesma. O Império ruíra, substituído por uma república frágil nascida no caos. Nas cidades, os Freikorps, milícias de veteranos desiludidos, lutavam contra comunistas nas ruas. Em Munique, em Berlim e em Hamburgo, o espectro da guerra civil pairava sobre um país dividido entre aqueles que queriam revolução e aqueles que temiam qualquer mudança. E foi nesse vácuo de poder, nesse caldeirão de frustração e esperança, que Gregor Strasser encontraria seu verdadeiro chamado. Ele não era mais um jovem idealista. Agora, era um homem forjado pelo fogo da guerra, com uma missão clara: reconstruir a Alemanha não sobre as ruínas do passado, mas sobre os alicerces de um futuro que ainda precisava ser conquistado. E para isso, estava disposto a lutar, não mais nas trincheiras, mas no campo onde as ideias se tornam movimentos e os movimentos história. Mas não era apenas Berlim ou Munique que fervilhavam com essa energia revolucionária. Em cada cidade, em cada vila, a Alemanha se debatia entre o peso esmagador da derrota e o desejo desesperado por renascimento. E foi nesse cenário de caos e possibilidades que as forças conservadoras se ergueram como um contraponto necessário, não por mero instinto reacionário, mas porque entendiam que, sem ordem, não haveria futuro. Esses movimentos não eram apenas respostas, eram declarações de guerra contra o colapso. E Gregor Strasser, agora de volta à pátria, não poderia ficar indiferente. 1919 não foi apenas um ano no calendário. Foi uma cicatriz aberta na história alemã. O Tratado de Versalhes, aquele documento que os vencedores chamavam de paz, não passava de uma sentença: culpa, humilhação e um fardo financeiro capaz de asfixiar gerações. Perder territórios era perder pedaços da própria alma nacional. A desmilitarização da Renânia, a ocupação francesa e belga das terras industriais, tudo isso não era política, era traição. Strasser, como tantos outros que haviam sangrado nas trincheiras, sentia isso não como uma questão de Estado, mas como uma afronta pessoal. A Alemanha não havia sido derrotada nos campos de batalha, havia sido apunhalada pelas costas nos salões de negociação. Quando voltou, não perdeu tempo. Concluiu seus estudos em farmácia na Universidade de Erlangen com uma urgência quase militar, como se cada dia fosse uma batalha a ser vencida. Mas sua mente já estava em outro lugar, nas ruas, onde as ideologias se chocavam e o destino do país se decidia. E foi na primavera de 1919 que deu o passo que mudaria tudo.
Uniu-se aos Freikorps, aquelas milícias de veteranos que a República de Weimar tolerava por necessidade, mas temia por instinto. Oficialmente eram irregulares, uma solução criativa para burlar as restrições impostas por Versalhes. Afinal, como manter um exército de 100.000 homens quando as ameaças internos cresciam como ervas daninhas? Mas a verdade era mais crua. Os Freikorps eram a linha de frente contra o avanço vermelho, a barreira entre a Alemanha e o abismo do bolchevismo. Strasser não tinha ilusões sobre os comunistas. Para ele, eles não eram idealistas, eram destruidores, os mesmos que em 1919 haviam transformado Munique em um campo de experimentação sangrento com a República Soviética da Baviera. Como poderia um homem que viu companheiros morrerem por uma pátria unida aceitar que essa mesma pátria fosse dilacerada por aqueles que pregavam a divisão? Não era ódio, era memória. E memória, quando ferida, se torna convicção. Mas os Freikorps não eram eternos. À medida que a Weimar tentava se consolidar, aquelas milícias, agora poderosas demais, perigosas demais, tornaram-se um problema. O governo e a Reichswehr agiram com mão pesada. Em 1920 e 1921, os grupos foram sistematicamente desmantelados. Strasser, mais uma vez, viu-se em uma encruzilhada. A guerra nas trincheiras havia terminado, a guerra pelas ideias não. De volta à vida civil em 1920, poderia ter se contentado com a rotina. Trabalhou como assistente em uma farmácia em Traustein, a mesma cidade onde outrora fora estudante. Mas Gregor Strasser não era feito para a mediocridade. A política o chamava como um dever inadiável. Até que no final daquele ano encontrou seu próximo campo de batalha, o Verband Nationalgesintersoldaten, VNS, uma organização que reunia veteranos como ele, homens que haviam jurado nunca mais ver a Alemanha de joelhos. O VNS não era apenas um grupo, era um manifesto vivo. Seu objetivo? Rasgar o Tratado de Versalhes, reconstruir o Reich não como uma sombra do passado, mas como uma potência renascida. Strasser, com sua capacidade organizacional afiada, logo se tornou a cabeça pensante da seção de Landshut. Foi ali que cruzou caminhos com uma lenda, Erich Ludendorff, o estrategista de Tannenberg, o homem que quase havia vencido a guerra sozinho. Para Strasser, conhecê-lo não foi apenas um privilégio, foi uma confirmação de que estava no caminho certo. Mas mesmo entre heróis, as desilusões chegam. O VNS, apesar de sua retórica inflamada, parecia mais interessado em discursos do que em ação concreta. Strasser não era homem de meias medidas. Enquanto isso, sua vida pessoal florescia. Elsie von Mutter, uma mulher de espírito vivo e beleza cativante, havia conquistado seu coração muito antes de 1920. A guerra os separara, os estudos os distanciaram, mas nada poderia apagar o que sentiam. Em 15 de abril daquele ano finalmente se casaram, um farol de normalidade em tempos tão turbulentos. Para um homem de temperamento forte, Elsie era o equilíbrio, para um lutador, ela era o lembrete de que havia algo além da batalha. E quando em dezembro os gêmeos Gunther e Helmut nasceram, Strasser teve pela primeira vez um motivo para pausar. Abriu sua própria farmácia em Landshut, provando que podia ser ao mesmo tempo um revolucionário e um provedor. Diferente de tantos outros nazistas primitivos, sonhadores sem teto ou fanáticos sem rumo, ele era um burguês de sucesso, donos de seu próprio destino. Essa independência financeira lhe dava algo raro, a liberdade de pensar por si mesmo. Mas enquanto Strasser construía sua vida familiar, a Baviera se transformava no epicentro de uma tempestade política. Depois do pesadelo da República Soviética, o sul da Alemanha havia se tornado um bastião da direita radical, um caldeirão onde se misturavam nacionalistas, conservadores e visionários perigosos. E foi nesse ambiente que um partido começou a ganhar forma pequeno, desorganizado, mas com um nome que ecoaria como um trovão, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nascido das cinzas do Partido dos Trabalhadores Alemães, ele ainda não era o monstro que se tornaria. Era, por enquanto, apenas uma ideia. E ideias, Strasser sabia muito bem, são o início de tudo. Não era apenas um partido. Era um movimento que fermentava no sangue e na raiva de uma nação humilhada. O nacionalismo alemão, fervoroso e intransigente, pulsava em cada discurso, em cada bandeira hasteada, em cada punho cerrado. E foi nesse solo envenenado de ressentimento que em janeiro de 1919, nasceu o Partido dos Trabalhadores Alemães, uma semente plantada por Anton Drexler, um homem comum com ideias que logo se revelariam qualquer coisa, menos comuns. Antissemita, corporativista, populista, o partido era um espelho distorcido das frustrações de um povo que se via traído pela derrota, esmagado pela paz imposta e sufocado pela crise.
Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Porque poucos meses depois, um nome começaria a pairar sobre aquele pequeno grupo de descontentes: Adolf Hitler, um veterano de guerra austríaco, cuja voz arrastava multidões como um vendaval. Não era apenas um orador, era um profeta da fúria, um homem que transformava palavras em armas. E o partido, ainda titubeante, reconheceu nele algo que faltava: a capacidade de transformar raiva em poder. Drexler, o fundador, logo percebeu que não estava mais no comando. Até o verão de 1921, Hitler já havia assumido as rédeas, e o que era um grupo marginal se tornaria, sob suas mãos, uma máquina de conquista. A Alemanha Meanville ardia. A ocupação franco-belga do Ruhr era uma faca cravada no orgulho nacional. Os marcados de papel-moeda valiam menos que o papel em que eram impressos. A inflação devorava salários, a fome apertava as gargantas, e o desespero era o único sentimento que unia um país dividido. Foi nesse caos que o partido de Hitler encontrou seu combustível. Figuras como Ludendorff, o general que personificava a glória militar perdida, aderiram à causa, dando-lhe uma aura de legitimidade que atraía mais e mais seguidores. O nazismo não era mais uma ideia, era uma promessa. Uma promessa de vingança, de ordem, de grandeza recuperada. E foi nesse turbilhão que Gregor Strasser emergiu. Sua entrada no partido é envolta em névoa e contradições, como se o próprio homem tivesse reescrito sua história para se adequar ao mito que queria criar. Ele mesmo diria, anos depois, que já estava envolvido desde 1920, que liderava o núcleo de Landshut antes mesmo que o nome nazista ecoasse com força. Seu irmão Otto, décadas mais tarde, tentaria emendar a narrativa, falando de encontros secretos com Hitler e Ludendorff em datas que simplesmente não faziam sentido. Afinal, em 1920, Hitler ainda não era o Führer inconteste, e Ludendorff mal olhava para aquele bando de agitadores. Mas a verdade, como sempre, está nos detalhes que não podem ser apagados. Os registros mostram que Strasser hesitou, que observou de longe, que sonda o terreno antes de mergulhar. Só no outono de 1922, quando o partido já era uma força impossível de ignorar, é que ele finalmente se filiou. E quando o fez, não foi como um simples membro, foi como um homem que já sabia que seu lugar estava na vanguarda. Porque o nazismo não era apenas um partido, era um exército em formação. E seu braço armado, a Sturmabteilung, já marchava pelas ruas com suas camisas pardas, um aviso silencioso de que a violência não era uma possibilidade, mas uma promessa. Strasser não perdeu tempo. Até março de 1923, já comandava o regimento da Baixa Baviera, um exército de fanáticos dispostos a derramar sangue pela causa. E o sangue não demoraria a jorrar, porque a Alemanha de 1923 era um barril de pólvora, e Munique, o pavio. A ocupação do Ruhr, a hiperinflação, a instabilidade política, tudo conspirava para um clímax explosivo. E Hitler, sempre atento ao momento certo, viu sua chance. Inspirado pela marcha de Mussolini sobre Roma, ele sonhava com seu próprio golpe. Não uma revolução lenta, mas um golpe de mão, um golpe de teatro. Tomar a Baviera, marchar sobre Berlim, arrastar a nação para um novo destino. E na noite de 8 de novembro, no Burger Braukeller, o palco estava montado. 2.000 nazistas e homens da SA tomaram a cervejaria, sequestraram as autoridades locais e declararam o início da revolução. Strasser não estava no centro dos acontecimentos, mas estava lá, onde importava. Porque na madrugada do dia 9, enquanto Hitler tentava, desesperadamente, transformar seu golpe em vitória, Strasser recebia ordens: tomar uma ponte sobre o rio Isar, cortar o acesso à cidade. Ele obedeceu. Mas a história, como sempre, tem seus caprichos. O golpe desmoronou antes que o sol nascesse. A polícia abriu fogo. 16 nazistas caíram. Hitler fugiu. Strasser com seus homens cantando hinos patrióticos enquanto embarcam no trem de volta a Landshut, soube que aquela não era uma derrota. Era apenas o primeiro ato. Porque a Baviera depois daquele dia nunca mais seria a mesma. E nem ele. Novembro chegou com a fúria de quem quer apagar um incêndio antes que ele consuma a floresta. As autoridades baianas, tremendo de medo, tentaram esmagar o partido nazi de uma vez por todas. Prisões, processos, caçadas aos líderes, tudo feito com a pressa de quem sabe que está lidando com uma fera apenas adormecida. Strasser, porém, não era homem para se deixar abater. Em Landshut ele já era uma figura impossível de ignorar, um imã para os descontentes, um farol para aqueles que ainda acreditavam na Revolução Nacional. E quando a repressão apertou, ele fez o que qualquer estrategista faria: recuou para reorganizar as forças. Rumou para o norte da Alemanha, onde o solo era menos queimado pela derrota e as mentes,
menos contaminadas pelo medo. Enquanto isso, a Baviera assistia ao espetáculo grotesco de seus heróis sendo arrastados para trás das grades. Ludendorff, o general de guerra, foi detido. Mas como prender um mito? Liberaram-no em questão de horas, como se o Estado tivesse vergonha de encarar seus próprios fantasmas. Hitler, porém, não teve a mesma sorte. 5 anos de prisão, decretaram. 8 meses bastaram. O que poderia ser uma sentença foi, na verdade, um presente. Em Landsberg, entre 4 paredes, ele esculpiu não apenas um manifesto, mas uma bíblia para os desesperados. Mein Kampf não era apenas um livro, era um grito impresso em papel, uma promessa de vingança disfarçada de ideologia. Cada página respirava ódio e ambição, cada linha era um chamado aos que ainda acreditavam que a Alemanha poderia renascer das cinzas. Mas a Baviera, em sua sabedoria infinita, proibiu o partido. Expulsou seus membros. Achou que assim mataria a ideia. Engano. As ideologias não morrem por decreto. Elas se escondem, se metamorfoseiam, voltam com outra pele. Strasser, astuto, soube disso melhor do que ninguém. Enquanto os burocratas comemoravam sua vitória de papel, ele já tecia alianças com os nacionalistas mais radicais, aqueles que não precisavam de uma sigla para continuar a luta. Na primavera de 1924, veio a sua vez de enfrentar a justiça. O PUC da cervejaria ainda queimava nas memórias, e o tribunal queria sangue. Acusado de cumplicidade e de traição, Strasser ouvia as sentenças com um sorriso frio. 15 meses em Landsberg, o mesmo presídio que abrigava Hitler. Ironias do destino, ou talvez um sinal de que a história os queria juntos, mesmo que fosse atrás das grades. Mas Strasser não era homem para apodrecer em uma cela. Enquanto Hitler escrevia, ele agia. Em maio, enquanto os juízes ainda debatiam seu futuro, ele jogou uma carta na mesa, sua candidatura ao Landtag, o parlamento regional. Pelo Volkssozialerblock, uma colcha de retalhos de nacionalistas, socialistas desiludidos e revolucionários sem causa. E então, como quem abre uma porta com uma chave roubada, conseguiu o que poucos prisioneiros políticos sonham: imunidade parlamentar. A justiça, humilhada, teve que soltar o homem que havia condenado semanas antes. O verão de 1924 o recebeu de braços abertos, e com ele, uma Alemanha que já não era a mesma. O país, é verdade, respirava aliviado. A ocupação do Ruhr havia terminado. A economia, como um doente que acorda de um coma, começava a mexer os dedos. As eleições de maio trouxeram uma onda de moderados, homens que prometiam estabilidade, que falavam em reconstrução em paz. Mas Strasser sabia, abaixo dessa superfície polida, a raiva ainda fervia. E se a via do golpe estava temporariamente bloqueada, havia outra rota, a das urnas. Não por acaso, quando Hitler saiu da prisão em dezembro, apesar dos protestos dos juízes baianos que temiam seu retorno, ele já tinha um plano. Strasser, agora Gauleiter da Baixa Baviera, era peça-chave nesse tabuleiro. O partido renascia das cinzas com uma fome voraz. Strasser não era apenas um líder regional. Era o arquiteto de uma máquina que precisava ser reconstruída peça por peça. Os antigos membros haviam se dispersado, alguns traídos, outros cansados. Mas ele os chamou de volta, um a um, enquanto gerenciava a propaganda, os jornais, os panfletos que inundavam as ruas com promessas de uma Alemanha purificada. E quando, em 1926, o Alto Palatinado foi acrescentado ao seu domínio, ele não hesitou, delegou a Heinrich Himmler, um recém-chegado ambicioso, a tarefa de manter a ordem. Strasser não era um orador nascido como Goebbels, que logo se juntaria a ele, mas tinha algo mais perigoso, a capacidade de convencer sem precisar de retórica. Seu poder estava na organização, na estratégia, na arte de transformar descontentamento em movimento. E o movimento crescia. Enquanto Hitler, ainda proibido de falar em público, era um fantasma nos bastidores, Strasser e seus Gauleiters percorriam o país, inflamando multidões. Em 1926, o partido já era 3 vezes maior do que antes do putsch. A Baixa Baviera, sob seu comando, havia se tornado um reduto inquebrantável. Mas havia um problema. Strasser e seu irmão Otto não eram homens de se curvarem a Munique. Eles representavam uma ala radical, disposta a questionar até mesmo os dogmas sagrados do partido. Seu alvo? O Plano Davis, da solução americana que afogava a Alemanha em dívidas disfarçadas de ajuda. Enquanto a linha oficial do partido, em Munique, ainda dançava em torno de um nacionalismo vago, Strasser ia direto ao ponto. A República de Weimar era uma farsa, a economia uma armadilha, e a única saída era a revolução, não amanhã, mas agora. Até que no final de 1925, a fratura se tornou inevitável. Não era mais uma questão de tática. Era uma guerra de visões.
Strasser, com seu exército de desiludidos, não pretendia perder. O norte da Alemanha já não era mais um terreno estéril de ideais vagos. Era um caldeirão fervente de revolta, onde as palavras de Gregor Strasser ecoavam como um chamado à ação. Enquanto isso, no sul, em Munique, algo muito diferente se desenhava. Não por acaso, era ali, na cidade que se tornaria o altar do movimento, que Adolf Hitler reunia seus mais fiéis. E o que deveria ser um encontro de camaradagem logo se transformou no prelúdio de uma batalha ideológica sem quartel. Você pode estar se perguntando, o que era, afinal, esse strasserismo que tanto assombrava os corredores do partido? Não era apenas uma variante do nazismo, era uma heresia dentro da própria fé. Uma visão que, embora compartilhasse o ódio aos inimigos comuns, ousava sonhar com uma Alemanha onde a justiça social não fosse um mero slogan, mas uma realidade forjada a golpes de decreto. Gregor e Otto Strasser não pregavam um socialismo de fachada. Eles queriam uma revolução econômica que arrancasse o país das garras dos banqueiros e dos industriais que, segundo eles, haviam vendido a pátria por migalhas em Versailles. Nós nos tornamos nacionalistas nas trincheiras, gritava Gregor em seus discursos, porque ali aprendemos que a nação não é um conceito abstrato, é sangue, suor e sacrifício compartilhado. E aqui está o cerne da questão. Enquanto o nazismo que triunfaria na década de 1930 se renderia ao capitalismo de guerra, disfarçado de ordem e eficiência, o strasserismo era uma faca cravada no coração desse sistema. Eles não queriam apenas substituir os donos do poder, queriam destruí-lo e reconstruí-lo sob novas bases. O Estado deveria dominar a economia, não para enriquecer uma elite, mas para garantir que cada alemão tivesse seu lugar ao sol. Sim, havia um ódio visceral aos judeus, aos comunistas, aos inimigos da raça, mas também havia uma promessa, a de que a Alemanha ressuscitaria não como um império de exploradores, mas como uma comunidade de guerrilheiros unidos por um destino comum. Mas Munique pensava diferente. Para Hitler e seu círculo, essa visão era perigosa demais. Não porque fosse radical, o próprio nazismo era radical, mas porque ameaçava desviar o movimento de seu curso, o poder absoluto, centralizado, inquestionável. E foi assim que, na primavera de 1926, a crise estourou. Bamberg não foi uma conferência. Foi um tribunal. Um último esforço para esmagar a dissidência antes que ela contaminasse o partido inteiro. Hitler chegou com um ultimato, ou a lealdade incondicional ao Führerprinzip, a ideia de que o líder era a encarnação da vontade nacional, ou a expulsão. Strasser, cercado por seus apoiadores do norte, tentou resistir. Seu programa, distribuído semanas antes, era uma declaração de guerra, nacionalização de indústria-chave, reforma agrária, fim da escravidão aos bancos internacionais. Mas quando as portas se fecharam e as ameaças se tornaram reais, ele recuou. Não por covardia, mas porque sabia, uma cisão naquele momento seria o fim de tudo. Os manifestos foram recolhidos, queimados, e com eles a última esperança de um nazismo que pudesse, quem sabe, ter sido algo além de um pesadelo. Nos meses seguintes, Strasser permaneceu no partido, mas como um homem marcado. Hitler, astuto, soube que não bastava silenciar o rebelde, era preciso isolá-lo. E assim começou a corte a Joseph Goebbels, o propagandista brilhante que até então flertava com as ideias do norte. Pouco a pouco, o veneno da desconfiança foi inoculado. Até que em 1927, a fratura parecia cicatrizada. A máquina partidária voltava a funcionar, unificada sob a sombra de Hitler. Mas as eleições de 1928 provariam que a unidade era ilusória. O partido que desde 1925 tentava se reinventar como uma força eleitoral respeitável colheu resultados pífios. A Alemanha momentaneamente estável não queria revoluções, queria pão, paz e a ilusão de normalidade. Strasser, relegado a um papel secundário na campanha, assistia ao desmoronamento de seu sonho. E pior, via seus antigos aliados como Goebbels se afastarem, seduzidos pelo culto à personalidade que Hitler soubera construir com mestria. O strasserismo não morreu em Bamberg, morreu lentamente traído por aqueles que um dia juraram defendê-lo. E quando a noite finalmente desceu sobre a República de Weimar, o que restou não foi a revolução social que Gregor sonhara, mas o monstro que Munique havia criado. Os números de 1928 podiam até parecer modestos, 800.000 votos, um mísero 2,5% do eleitorado nacional, eram sementes plantadas em solo fértil, enquanto os comunistas com seus 3,2 milhões de votos celebravam a vitória ideológica, os nazistas com seus 12 deputados recém-eleitos saboreavam algo muito mais perigoso, a entrada no jogo.
O Reichstag, com seus 491 assentos de mármore e madeira polida, não era mais um palco distante. Era um campo de batalha. E Gregor Strasser, agora deputado pela Franconia, sabia disso melhor que ninguém. Os outros também estavam lá, Goebbels, Göring, Frick, mas enquanto eles se acomodavam nas cadeiras do poder como quem herda um trono, Strasser via além. Aqueles 1,4% em Berlim, aquelas regiões do norte indiferentes, não eram fracassos. Eram oportunidades. A Alemanha ainda não os conhecia, mas conheceria. E então veio o outono de 1929. Não foi um colapso. Foi um desabamento. Em poucas semanas, Wall Street transformou sonhos em papel moeda sem valor, e o eco daquele estrondo atravessou o Atlântico como uma maldição. Quinta-feira Negra, Terça-feira Negra, os nomes soavam como golpes de martelo em um caixão. A prosperidade dos anos 20, aquela ilusão dourada pós-guerra, evaporou. E com ela, a paciência de um povo. A Alemanha, já de joelhos pela hiperinflação de 1923, agora via suas fábricas pararem, seus bancos quebrarem, seus filhos mendigarem pão. 5 anos de crise econômica se transformariam em 5 anos de fome política. E quando a fome aperta, as pessoas não buscam soluções, buscam salvadores. Hitler, com seu discurso de renascimento nacional e seus bodes expiatórios convenientemente escolhidos, estava pronto. Os comunistas, divididos entre a lealdade a Moscou e a revolução local, hesitaram. Os partidos tradicionais, atolados em corrupção e inércia, não tinham respostas. Só os nazistas ofereciam algo tangível, raiva com propósito. E a raiva vendeu. Em 1930, o partido que mal chegará a 2,5% dos votos 2 anos antes explodiu para 18,3%. 6.300.000 alemães, operários desempregados, pequenos comerciantes falidos, veteranos humilhados, marcaram a suástica no boletim. De nona força política a segunda maior do país em um único pleito. O Reichstag, outrora um clube de cavalheiros, agora ecoava com os gritos da SA. Strasser, o arquiteto silencioso daquele crescimento, sabia o que aqueles números significavam. Não era apenas uma vitória eleitoral. Era a prova de que sua estratégia, células locais enraizadas, propaganda adaptada a cada região, candidatos que falavam a linguagem do povo e funcionava. Enquanto Hitler discursava para multidões em estádios, Strasser construía o partido de baixo para cima. A máquina nazista não era mais um bando de radicais muniquenses. Era um exército. E os números não mentiam. 500.000 de filiados em 1931. 400.000 camisas pardas nas ruas. 10.000 homens na SS de Himmler, aquela sombra que crescia aos pés de Hitler, fria e eficiente. Strasser, como Reichsorganisationsleiter, orquestrava tudo. Cada distrito, cada célula, cada cartaz colado em uma parede de fábrica era um tijolo no edifício do futuro poder nazista. Mas havia um problema. Hitler precisava de Strasser. Seu gênio organizacional, sua rede de contatos, sua capacidade de transformar descontentamento em votos. Mas odiava o que Strasser representava. Aquela insistência teimosa em um socialismo alemão, não subserviente aos barões da indústria. Aquela recusa em reduzir o partido a um culto ao Führer. Aquela ideia perigosa de que a revolução nazista deveria ser, antes de tudo, popular. Os conflitos de 1925 a 26 nunca tinham sido resolvidos. Apenas adormecidos. E agora, com o partido às portas do poder, a guerra interna recomeçava. Desta vez não haveria trégua. A questão não era apenas ideológica, era uma batalha pelo futuro da Alemanha. Enquanto Strasser defendia políticas econômicas que desafiavam abertamente os pilares do capitalismo tradicional, Hitler e seu círculo mais próximo flertavam com os magnatas da indústria, prometendo ordem em troca de financiamento. Aquele era o cerne do conflito, um partido que se dizia revolucionário, mas que na prática hesitava entre a radicalidade popular e a acomodação com as elites. Em 1930, a fratura se tornou pública. Os irmãos Strasser, Gregor e Otto, lançaram o Nationalsozialistische em Berlim, o jornal que pregava o nazismo anticapitalista, antissemita, mas profundamente enraizado nas lutas dos trabalhadores. Era uma afronta direta a Der Angriff, o órgão de Goebbels, que já se alinhava ao culto personalista de Hitler. A disputa não era apenas editorial, era uma guerra de visões. Goebbels, sentindo o chão tremer sob seus pés, correu para o Führer exigindo intervenção. Hitler, como sempre, escolheu o lado que lhe convinha, o da lealdade incondicional. Strasser mais uma vez viu-se isolado. Otto, o mais radical dos dois, não esperou para ser expulso.
Com a perspicácia de quem já pressentia o banho de sangue que viria, abandonou a Alemanha em 1930, refugiando-se na Áustria. Lá, fundaria a Frente Negra, uma dissidência nazista que, ironicamente, se tornaria uma das vozes mais ferrenhas da oposição a Hitler, sem, no entanto, abandonar o veneno do antissemitismo e do autoritarismo. Gregor, por sua vez, permaneceu. Talvez por teimosia, talvez por acreditar que ainda poderia moldar o partido por dentro. Mas o solo sob seus pés já se desmanchava. Os números de 1932 provaram que ele ainda era útil, demasiado útil para ser descartado de imediato. Nas eleições de julho daquele ano, o NSDAP arrancou 37% dos votos, tornando-se a maior força do Reichstag. Um triunfo? Sim, um triunfo vazio. Nenhum partido estava disposto a formar uma coalizão estável com os nazistas, e a crise econômica, longe de arrefecer, devorava a paciência do eleitorado. Em novembro, nova eleição, e nova decepção. O NSDAP perdeu 4% dos votos. A maré começava a virar. Os comunistas avançavam, os moderados se recostavam em suas trincheiras e Hitler, cada vez mais impaciente, recusava qualquer acordo que não o colocasse no centro absoluto do poder. Foi então que Strasser cometeu seu erro final. Enquanto Führer jogava tudo ou nada, exigindo a chancelaria ou o caos, ele ousou sugerir uma alternativa: participar de um governo de coalizão, mesmo que em posições secundárias. Afinal, os números não mentiam, o partido já não tinha maioria, e uma nova eleição poderia ser desastrosa. Em dezembro, em segredo, Strasser se encontrou com Kurt von Schleicher, o general ambicioso que sonhava em dividir os nazistas para governar. Um jogo perigoso. Um jogo que Hitler não perdoaria. Quando a notícia vazou, a vingança foi rápida e brutal. Em 8 de dezembro, Strasser foi convocado a uma reunião do grupo parlamentar nazista. 30 deputados, muitos deles seus antigos aliados, foram forçados a escolher, ou Führer, ou traidor. Ele renunciou a todos os cargos no partido naquela mesma noite. Poucos dias depois, Hitler o expulsou formalmente. Em março de 1934, Strasser abandonaria até sua cadeira no Reichstag, o último fio que o ligava ao projeto que ajudara a construir. Seu crime? Ter acreditado que o nazismo poderia ser algo além de um instrumento de poder pessoal. Que a revolução prometida não se resumiria a uniformes, desfiles e a uma aliança cínica com os mesmos industriais que Strasser tanto desprezava. Hitler, é claro, não esqueceria. E quando a noite das facas longas chegasse, em 1934, o nome de Gregor Strasser estaria na lista, não por acaso, mas como um aviso. O partido não toleraria dissidências. Nem mesmo daqueles que, como ele, haviam ajudado a tecer sua bandeira. O jogo estava terminado. Em poucas semanas, os nazistas não apenas assumiram o controle do governo, como começaram a consolidar seu poder de forma implacável. Tudo começou em janeiro de 1933, quando nos bastidores conservadores e centristas se reuniram em conversas discretas. Entre eles, figuras como o ex-chanceler Franz von Papen e os magnatas da indústria alemã, decididos a formar um novo governo, com Hitler à frente. Os nazistas prometiam estabilidade econômica, e após negociações, selou-se o acordo, uma coalizão de partidos com Hitler como chanceler. O anúncio oficial veio em 30 de janeiro de 1933. Mas o verdadeiro golpe viria logo depois, com um incêndio que mudaria tudo. O Reichstag ardeu em chamas e os comunistas foram os bodes expiatórios, convenientemente claro. A suspeita de que os próprios nazistas orquestraram o fogo nunca se dissipou. O que seguiu foi uma escalada calculada, decreto de emergência nacional, prisões em massa de opositores e, finalmente, a lei de concessão de plenos poderes. Um golpe de mestre. O parlamento se tornou uma mera formalidade, um carimbo para as vontades de Hitler. Na primavera de 1933, a República de Weimar deixará de existir. A Alemanha agora era um estado de partido único, com Hitler não apenas como chanceler, mas como líder absoluto. E com a morte de Hindenburg em 1934, o título de Führer selaria seu domínio sem contestação. Para Strasser, os eventos do final de 1932 haviam sido um golpe brutal. Ele se afastou da política não por escolha, mas por sobrevivência. Sabia que, com os nazistas no poder, sua vida pendia por um fio. Tentou retomar a rotina de antes, voltando à profissão que abandonara, a farmácia. Mas não seria em sua Bavária natal, onde vendera o negócio anos antes. Com uma autorização que só os escalões mais altos do partido poderiam conceder, um privilégio irônico para um homem que fora seu crítico, ingressou na Schering KaUBA braço berlinense da IG Farben, o gigante químico e farmacêutico alemão.
uma empresa nascida da fusão de titãs como Bayer e Agfa, mas que apesar de seu passado contaminado por influências judias nos anos 1920, algo que os nazistas antes condenavam, logo se tornaria uma peça-chave no regime. Durante a guerra, seria a IG Farben que operaria o campo de Auschwitz-Monowitz, onde prisioneiros eram escravizados para produzir borracha sintética, vital para a máquina de guerra alemã. Em 1933, porém, Strasser parecia querer se distanciar de tudo aquilo. Cortou laços com antigos companheiros, afastou-se dos círculos políticos e tentou se reinventar como um homem comum. Mas os nazistas não esqueciam, nem perdoavam. Mesmo fora da cena, ele era observado, monitorado, um nome que ainda incomodava. Até que em 1934, uma sugestão de Hermann Göring, na verdade, uma ordem velada, o trouxe de volta à tona. O regime precisava de quadros experientes, e Strasser, apesar de tudo, ainda era um deles. Ou seria apenas uma isca? Enquanto isso, Hitler movia suas peças para consolidar não apenas o partido, mas o país inteiro sob seu comando. E os desafios não eram poucos. O primeiro e mais urgente, o exército. Os nazistas sonhavam com rearmamento, com a quebra das amarras do Tratado de Versalhes, com uma Alemanha novamente poderosa, dominante na Europa. Mas os generais, em sua maioria, não eram nazistas. Eram homens da velha guarda, leais à tradição militar, não a um partido. Hitler precisaria domesticá-los, substituir os resistentes por comandantes fiéis. Um processo lento, mas inevitável. Mais perigoso, no entanto, era o que fermentava dentro do próprio partido. A SA sob Ernst Röhm já contava com mais de 3 milhões de homens em 1934, uma força paralela, radical, que muitos viam como uma ameaça direta a Hitler. Entre eles estavam os últimos strasseristas, aqueles que ainda acreditavam em uma revolução social dentro do nazismo. Röhm, com seu discurso de Segunda Revolução, era um foco de resistência. Strasser, mesmo à margem, era um símbolo desse passado incômodo. Hitler não hesitaria. Junto de seus homens mais leais Göring, Himmler e sim, até o velho amigo de Strasser, Joseph Goebbels, arquitetou a solução. A SS, ambiciosa e disciplinada, ansiava por substituir a SA como braço armado do regime, e em 30 de junho de 1934, o plano foi executado. A noite das facas longas não começou à noite. Começou de manhã, com prisões, execuções sumárias e uma caçada que se estenderia por 3 dias. Röhm foi arrastado de sua cela em Munique e fuzilado no dia seguinte. Os números exatos nunca foram confirmados, centenas, talvez mais de 1000, mas o resultado foi claro. A SA foi decapitada, a SS emergiu como a nova força dominante, e o partido ficou purificado, livre de qualquer voz dissonante. Gregor Strasser estava entre os nomes da lista. Não como um inimigo ativo, mas como um lembrete. Um aviso de que no Terceiro Reich, até os fundadores do movimento poderiam se tornar traidores se desafiassem a ordem estabelecida. Sua morte não foi um acidente. Foi uma escolha. E com ela, o último vestígio de um nazismo que poderia ter sido, mas nunca foi apagado para sempre. A noite de 30 de junho de 1934 não foi apenas um banho de sangue, foi um recado. Um aviso gravado a balas e cremado em cinzas. Enquanto Gregor Strasser saboreava o almoço em seu apartamento berlinense, a máquina nazista já havia decidido seu destino. Não por o que ele fizera, mas pelo que representava, uma sombra do passado, um fantasma de um nazismo que Hitler não podia permitir que ressuscitasse. Os homens da Gestapo bateram à sua porta com a cortesia de algozes profissionais. Um pequeno busca em seu escritório, disseram. Strasser, sempre o cavalheiro, despediu-se da esposa com um sorriso e um abraço, prometendo que tudo não passaria de um mal-entendido. Mas quando chegou ao escritório, não havia papéis para revistar, apenas SS oficiais à sua espera. O interrogatório foi breve. Um capitão entrou em sua cela, cumprimentou-o com a fria formalidade de um carrasco e, sem mais delongas, descarregou sua arma no corpo do homem que um dia ajudara a construir o partido. Não houve julgamento. Não houve provas. Apenas um discurso de Hitler no Reichstag, uma semana depois, onde Strasser foi incluído na lista dos conspiradores, ao lado de Röhm, como se a mera existência de um nazismo alternativo já fosse traição. Sua viúva recebeu uma urna com cinzas, sem explicações, sem desculpas. O regime não precisava delas. A noite das facas longas não era sobre justiça, era sobre controle. Strasser, mesmo na inatividade, era um risco, não pelo que fazia, mas pelo que podia inspirar. Por que matá-lo? Afinal, ele já havia se retirado da política depois da derrota eleitoral de 1932.
Não havia provas de que conspirasse contra Hitler, nem sequer de que mantivesse contatos com o irmão Otto, exilado em Viena, onde liderava a Frente Negra, um movimento que, embora marginal, pregava um nazismo puro livre da corrupção dos industriais e banqueiros que agora financiavam o regime. Mas em 1934, com a Áustria no alvo de Hitler, qualquer ligação, real ou imaginária, com dissidentes era uma sentença de morte. A paranoia do Führer não distinguia entre ameaças e fantasmas. E havia algo mais. A noite das facas longas não foi apenas uma purga, foi uma vingança. Entre os mortos estava Gustav Ritter von Kahr, o juiz bávaro que 9 anos antes, humilhara Hitler no julgamento do put da cervejaria. O regime não esquecia. Não perdoava. Strasser, por sua vez, era um alvo conveniente, um nome conhecido, um símbolo de uma era que Hitler queria apagar. Seu assassinato serviu para 2 propósitos: eliminar uma voz incômoda e enviar um recado aos que ainda sonhavam com o nazismo socialista. A mensagem era clara: o partido pertencia a Hitler, e apenas a ele. Com Strasser morto, o caminho ficou livre para a radicalização absoluta. Os ideólogos como Goebbels e Himmler, agora sem oposição interna, levaram o regime a extremos antes impensáveis. A SA neutralizada deu lugar à SS como braço armado do terror. Os campos de concentração, até então reservados a opositores políticos, se transformariam em máquinas de extermínio. E a economia? Aqui a ironia é cruel. As políticas corporativistas que Strasser defenderá, obras públicas, emprego em massa, controle estatal, foram adotadas por Hitler, mas esvaziadas de seu conteúdo revolucionário. Os autobans foram construídos, os desempregados alistados, a indústria rearmada. Mas não para criar uma Alemanha socialista. Para forjar uma máquina de guerra. Enquanto isso, Otto Strasser, o irmão exilado, vagava pela Europa como um fantasma. De Viena a Praga, de Paris a Montreal, sempre um passo à frente dos agentes da Gestapo. Sua Frente Negra, um movimento condenado ao esquecimento, tentava em vão convencer os alemães de que havia uma alternativa ao hitlerismo. Mas o mundo já havia escolhido seu lado. Em 1955, Otto finalmente pôde voltar à Baviera, onde viveu seus últimos anos como uma relíquia de um passado que poucos queriam lembrar. Falava de um nazismo humanitário, uma contradição em termos que soava como uma piada macabra após Auschwitz. Gregor Strasser pertenceu a uma geração de nazistas que acreditava, ou fingia acreditar, que a revolução poderia ser social e nacional. Seu crime não foi trair Hitler, mas não se curvar totalmente a ele. Em um regime onde a lealdade era medida em sangue, a dúvida era uma sentença. E quando as facas foram desembainhadas, não houve espaço para meias medidas. A Alemanha de Hitler não queria reformistas. Queria crentes. Ou cadáveres. Os anos 1930 poderiam ter testemunhado um nazismo diferente, se é que algo tão monstruoso merece o benefício da dúvida. Imaginem, o Partido Nacional Socialista no poder, mas sem o fanatismo genocida que viria a definir sua era. Uma Alemanha onde a revolução social não fosse apenas um slogan vazio, mas uma política de Estado. Seria possível? Ou seria apenas outra máscara para a mesma barbárie, disfarçada de pragmatismo? A questão não é acadêmica. É uma pergunta sobre até onde o mal pode se reinventar sem perder sua essência. Os judeus da Europa não teriam sido poupados por um Strasser no poder. Apenas perseguidos com métodos diferentes, talvez mais racionais, mais burocráticos. A violência não desapareceria, apenas mudaria de forma. Afinal, o antissemitismo não era um detalhe no nazismo. Era seu alicerce. Strasser, por mais que flertasse com o socialismo de fachada, nunca questionou isso. Ele apenas achava que a solução final poderia esperar. Não há heróis nessa história. Strasser não foi uma vítima inocente, foi um arquiteto do regime, um homem que ajudou a construir a máquina antes de ser esmagado por suas engrenagens. Sua morte na noite das facas longas não foi um erro trágico, mas a lógica cruel de um sistema que devorava seus próprios filhos. Ele acreditou por um momento que poderia domesticar a fera. Hitler provou que a fera não tinha donos. E se o ala strasserista tivesse vencido em Munique nos anos 1920? Teríamos um terceiro Reich menos sanguinário? Ou apenas um império mais eficiente na opressão, trocando os campos de extermínio por gulags disfarçados de reeducação? A história não dá segundas chances a ideologias baseadas no ódio. Elas só mudam de método, nunca de objetivo. Strasser e Hitler divergiam em tática, não em princípios. Um queria a revolução com discursos inflamados, o outro com baionetas. Mas ambos serviam ao mesmo Deus, a Alemanha purificada, a qualquer custo.
A pergunta não é se Strasser teria apoiado Hitler até o fim. É se no fundo, eles não eram dois lados da mesma moeda, cunhada no sangue de quem ousou pensar diferente. A história não é feita de, e se é feita de escolhas. E as escolhas de Strasser o levaram direto para o pelotão de fuzilamento. Não como um mártir, mas como um cúmplice que subestimou o monstro que ajudou a criar.